quando a dor questiona o Criador. Após reconhecer a grandeza de Deus e a própria pequenez, Jó dá um passo ainda mais ousado. Ele fala diretamente ao Criador. Não é rebeldia, é angústia profunda. Jó sabe que Deus é justo, mas não entende porque está sendo tratado como um culpado. Este capítulo revela algo precioso. Deus permite que o justo fale com sinceridade, mesmo quando as perguntas são difíceis. Jó capítulo 10, a partir do verso 1. A minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha vida. Direi a Deus: não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Porventura te parece bem que oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios? Tens tu olhos de carne? Vê tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou ímpio, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me formaram juntamente, e todavia me consomes? Peço-te que te lembres de como barro me formaste e me farás voltar ao pó? Porventura não me vazaste como leite e como queijo me coalhaste? De pele e carne me vestisse e de ossos e nervos me teceste. Vida e benevolência me concedeste e o teu cuidado guardou o meu espírito. Mas estas coisas as ocultaste no teu coração. Bem sei eu que isto esteve contigo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me absolverás. Se for ímpio, ai de mim, e se for justo, não levantarei a cabeça, cheio de ignomínia e vendo a minha miséria. Por que me exalto? Tu me caças como um leão e tornas fazer maravilhas contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira, e novos combates e lutas vêm sobre mim. Por quê? Por que, pois, me tiraste da madre? Antes tivesse expirado e olho nenhum me tivesse visto. Então seria como se nunca houvera sido, e desde o ventre seria levado à sepultura. Porventura, não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que tome algum alento, antes que vá para aquele lugar de onde eu não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte. Terra de trevas como escuridão profunda, terra da sombra da morte sem ordem alguma, e onde a luz é como escuridão. Parte 2. A voz da acusação direta. Quando a religião se torna dura. Depois das palavras sinceras e dolorosas de Jó, um terceiro amigo entra no debate. Zofar, o Naamatita, não tenta suavizar suas palavras. Ele fala com dureza, pressa e acusação direta. Aqui vemos como a religião, quando perde a compaixão, pode se transformar um peso adicional para quem já está sofrendo. Jó, a partir do capítulo 11, verso 1. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: porventura não se responderá à multidão de palavras? Ou o homem falador será justificado? As tuas falas vãs farão calar os homens. E zombarás tu e ninguém te envergonhará? Pois dizes: a minha doutrina é pura e limpo sou. Quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria que são dobrados em prudência. Sabe, pois que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade.
Porventura alcançarás os caminhos de Deus? Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus e a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é do que o inferno, que poderás tu saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passar, prender ou chamar a juízo, quem o impedirá? Porque ele conhece os homens vãos e vê a iniquidade e não a considera. Mas o homem vão se tornará sábio quando a cria de jumento monteis nascer. Homem, se tu preparares o teu coração e estenderes as tuas mãos para ele, se afastares da tua mão a iniquidade e não deixares habitar a injustiça nas tuas tendas, então levantarás o teu rosto sem mácula e estarás firme e não temerás, porque te esquecerás da miséria e te lembrarás dela como as águas que passaram. E a tua vida será mais clara do que o meio-dia, e ainda que haja trevas, será como manhã. E terás confiança, porque haverás esperança, olharás em volta e repousarás seguro, e deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão a teu favor. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão, e refúgio perecerá deles, e a sua esperança será o render da alma. Parte 3. A sabedoria não pertence a um só. Deus governa acima dos homens. Após ouvir a acusação dura de Zofar, Jó responde com firmeza, ironia controlada e profunda consciência espiritual. Aqui, Jó não se defende apenas. Ele corrige a ideia de que a sabedoria pertence a um grupo seleto ou a uma tradição específica. Este capítulo revela que Deus não está preso às fórmulas humanas e que o governo divino alcança reis, povos, sábios e simples. Jó capítulo 12, verso 1 em diante. Então respondeu Jó e disse: na verdade, que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Mas eu tenho entendimento como vós, não vos sou inferior, e quem não sabe tais coisas como estas? Eu sou irrisão para os meus amigos, eu que invocava a Deus, e ele me respondia? O justo e o íntegro servem de irrisão? Tocha desprezada é, na opinião do que está descansado, aquela que está preparada para os que tropeçam. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provam a Deus estão seguros, aqueles que levam o seu Deus na mão. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e às aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar tu declararão. Qual dentre todas estas coisas não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. Com Deus está a sabedoria e a força, ele tem conselho e entendimento. Eis que ele derriba e não se reedificará, se encerra o homem, não se abrirá. Eis que ele retém as águas e elas secam, e as larga e elas transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria, dele é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva ele despojados, e aos juízes faz desvariarem. Solta a autoridade dos reis e ata-lhes o cinto aos lombos. Aos sacerdotes leva despojados, e aos poderosos transtorna. Aos eloquentes tira a fala, e tira aos anciãos o entendimento. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Revela as coisas profundas das trevas e traz à luz a sombra da morte.
multiplica as nações e as faz perecer, dispersa. Tira o entendimento aos chefes do povo da terra e os faz vaguear por desertos sem caminho. Andam as apalpadelas nas trevas sem luz e os faz cambalear como ébrios. Parte 4. Falar com Deus, mesmo na dor. A coragem da fé verdadeira. Depois de ouvir acusações, tradições rígidas e discursos duros, Jó toma uma decisão definitiva. Ele não discutirá mais apenas com homens. Jó escolhe falar diretamente com Deus. Aqui a fé atinge um nível raro. Não a fé que aceita tudo em silêncio, mas a fé que confia tanto em Deus, que ousa se colocar diante dele com sinceridade absoluta. Este capítulo nos ensina que Deus não rejeita quem o busca com verdade, mesmo quando as palavras nascem da dor. Jó capítulo 13, do verso 1 em diante. Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, o sei eu também. Não vos sou inferior, mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e todos vós sois médicos que não valem nada. Tomara vós calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouve agora a minha defesa, e escutai os argumentos dos meus lábios. Falareis falsamente por amor de Deus, e por ele proferireis mentiras? Fareis acepção da sua pessoa? Porventura contendereis por Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele como se zomba de um homem? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele como se zomba de um homem? Certamente vos repreenderá se em oculto fizerdes acepção de pessoas. Porventura não vos amedrontará a sua alteza, e não cairá sobre vós o seu terror? As vossas memórias são como cinza, os vossos corpos como corpos de barro. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Por que razão tomaria eu a minha carne com os meus dentes e poria a minha vida na minha mão? Eis que me matará, nele esperarei, todavia os meus caminhos defenderei diante dele. Também isto será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Ouve com atenção as minhas razões e chegue aos vossos ouvidos a minha declaração. Eis que já ordenei a minha causa. Sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se agora me calar, expiro. Concede-me somente duas coisas, então não me esconderei do teu rosto. Desvia tua mão de sobre mim, e não me amedronte o teu terror. Então chama, e eu responderei, ou eu falarei, e responder-me tu. Quantas desculpas e pecados tenho eu? Faze-me saber a minha transgressão e o meu pecado. Por que me escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Porventura quebrantarás a folha arrebatada pelo vento e perseguirás o restolho seco? Porque escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as iniquidades da minha mocidade? Também ponho os meus pés no tronco e observas todos os meus caminhos e marca os sinais dos meus pés. Apesar disso, o homem nasce para o consumo, como a veste que o bicho rói. Jó aqui atinge um dos pontos mais altos da fé bíblica antes da lei. Ele afirma algo extraordinário no versículo 15. Eis que me matará, nele esperarei. Isso revela que Jó não confia no resultado, Jó confia no caráter de Deus. Cronologicamente, Jó vive sem ainda a lei escrita, sem o sacerdócio levítico, sem templo,
sem a revelação do Messias. Mesmo assim, ele entende que Deus é justo. Deus pode ser questionado. Deus não rejeita o justo que o busca. Jó deseja algo que ainda não foi plenamente revelado: um diálogo direto, um acesso real, uma resposta pessoal de Deus. Em Gênesis capítulo 18, verso 25, ainda dentro da ordem cronológica dos fatos, diz assim: longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Em Salmo 73, 16 e 17, relata o seguinte: quando pensava em compreender isto, foi para mim coisa muito difícil, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Em Hebreus 4,16 diz: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A fé de Jó não é silenciosa, ela é corajosa. Ele não entende o que está acontecendo, mas decide não se afastar de Deus. Às vezes, a maior prova de fé não é aceitar tudo calado, mas continuar orando quando tudo parece injusto. Deus não rejeita perguntas sinceras, Ele rejeita corações falsos. Se hoje você sente vontade de falar com Deus, sem palavras bonitas, saiba de uma coisa: Ele te ouve. E se você quer falar com Ele agora, ore assim comigo, dizendo: Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso, e eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Não escondo as minhas dores, não disfarço as minhas perguntas, não maquio as minhas lágrimas. Mesmo sem entender os Teus caminhos, eu escolho confiar no Teu caráter. Ensina-me, Senhor, a permanecer fiel quando eu não vejo respostas, e a falar contigo com verdade e a esperar mesmo quando tudo está doendo. Que minha fé não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que Tu és justo, bom e soberano. Em Ti eu espero, em Ti eu descanso, em nome de Jesus. Amém.